ser mostrado. Vocês estão convidados a conhecer um pouco da história do Palácio Anchieta, que é também a história do Espírito Santo. Sejam bem-vindos e uma boa viagem pelo tempo e pela memória. A história da colonização do estado capixaba começa em 1535, com a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, que fundou a Vila do Espírito Santo, hoje Vila Velha. Já a história do Palácio Anchieta começa um pouco depois, em 1551, com a vinda de Afonso Braz, jesuíta que preferiu ficar na ilha de Santo Antônio, hoje Vitória. Como o objetivo dos jesuítas era catequizar, e para isso eles precisavam de uma igreja, de um colégio, Afonso Braz, que não era de perder tempo, logo chegou e fez uma capela e um rancho, depois um colégio e uma igreja. Era o início do que mais tarde viria a ser o Palácio Anchieta. A estrutura do prédio que hoje conhecemos levou quase 200 anos para ficar pronta. O conjunto mostrava o poder dos jesuítas, que também movimentaram a economia e a cultura capixabas dos séculos XVI e XVII. O nome do palácio é uma homenagem a José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que deu continuidade à obra iniciada por Afonso Braz. Curiosamente, os jesuítas não chegaram a aproveitar muito de sua realização. É que em 1759, um decreto de Dom José I, rei de Portugal, expulsou os jesuítas do reino e das colônias. Todos os bens dos jesuítas ficaram para a coroa portuguesa, inclusive o Palácio Anchieta, que a partir daí passou a ser a sede do governo da capitania. Além dos gabinetes da administração, foram instalados no palácio militares, funcionários da fazenda e serviços de saúde, entre outros setores do governo. O grande problema é que aqui não havia nem água encanada, nem esgoto. Já imaginaram? O palácio passou a ser usado sem o menor cuidado ou investimento. Era o retrato de uma província esquecida pelo poder central, mantida no atraso para proteger as riquezas de Minas Gerais. Um dia veio a notícia de que o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina Maria fariam uma visita ao Espírito Santo. Foi um Deus nos acuda. Tanto o governo como a elite local tiveram de investir em reformas no palácio para poder receber suas majestades. A própria corte, sabendo da situação precária, mandou muito dinheiro para ajudar. As melhorias feitas para a visita do imperador em 1860 acabaram trazendo benefícios para o palácio e para a própria capital. Mas a monarquia chegava ao fim e o poder do imperador estava a uns dias contados. Não tardou para que a República Federativa do Brasil fosse proclamada. Com o Espírito Santo isolado e atrasado, a República deu início a uma trajetória marcada pela modernização urbana, econômica, industrial e política. O conjunto jesuítico, praticamente inalterado desde a expulsão dos religiosos, sofrerá a partir de agora as maiores transformações de sua história. Primeiro no governo Jerônimo Monteiro e depois na administração do interventor João Conrado Leite, o palácio passou por profundas mudanças em sua aparência e estrutura. Enfim, em todos os setores, a República inaugurou uma nova era na trajetória espírito-santense. Ao longo do século XX, mesmo com erros e acertos, o Estado se desenvolveu social, política e economicamente, diversificando a sua produção e aumentando a geração de riquezas. Mas na virada do século XX para o XXI, os capixabas tiveram de suportar os graves prejuízos de um longo período de desgoverno. O palácio, caindo aos pedaços, era novamente um retrato da realidade política capixaba, um triste retrato. No entanto, a história sempre pode mudar seu rumo.
Em 2003, o Estado do Espírito Santo iniciou uma caminhada de travessia em direção a um novo tempo político, administrativo e socioeconômico. Hoje, o Espírito Santo é um dos maiores produtores e exportadores de celulose, aço e rochas ornamentais. Por seus portos, sai minério de ferro para abastecer as maiores economias mundiais, além de frutas, café, móveis e confecções. Nos últimos anos, o Espírito Santo se tornou o segundo estado do país em reserva e produção de petróleo e gás. A reconstrução política e institucional levou melhorias à vida de cada um dos mais de 3,4 milhões de capixabas. Estamos entre os estados que mais reduzem os índices de pobreza. A educação é a base da construção de uma realidade com oportunidade para todos. E um dos símbolos desse novo tempo é o restauro do Palácio Anchieta. As obras de restauração do Palácio e de reconstrução política do Espírito Santo integram um mesmo movimento de superação capixaba ocorrido nesses últimos anos. Reconstruir, reformar, recuperar após incêndios e descuidos, pela primeira vez em toda a sua história, o Palácio Anchieta é devidamente restaurado. Existe uma grande diferença entre reformar e restaurar. Reformar é resolver algum problema do prédio. Restaurar é recuperar, com respeito e cuidado, aspectos da construção que são marcantes e dão identidade ao lugar e ao seu papel na história de um povo. Foram anos de muito trabalho. Melhor do que falar de cada detalhe é mostrar o que foi recuperado. Esta sala é um exemplo dos novos usos do palácio a partir da restauração. Olhando para baixo, vocês poderão apreciar aspectos das fundações originais do prédio executadas pelos jesuítas há mais de 4 séculos e que foram reveladas durante o trabalho de restauro e recuperação desta área do palácio. É muita coisa para ver e se surpreender. Achados arqueológicos, mobiliário de época, relíquias diversas, além de visitar o Salão São Tiago, o pátio interno, o espaço de convivência. Passear pelo Palácio Anchieta é viajar pela história do Espírito Santo, que é a história do Brasil e de cada cidadão brasileiro. Estas imagens que vocês estão vendo agora são da área reservada ao trabalho do governador, que não estão acessíveis à visitação nos dias úteis. Palácio Anchieta, um espaço aberto a visitações, exposições históricas, eventos artísticos, atividades sociais, culturais e educacionais. Um espaço que se renova com um novo Espírito Santo para se manter um lugar especial na memória, na vida de todos os capixabas, hoje e sempre. Palácio Anchieta, patrimônio capixaba.